Então, os princípios que a gente vai estudar vão totalmente se basear em operações fundamentais. A gente já viu divisão na aula passada para poder entender bem como é que se resolve os problemas de MMC e MDC. Isso vai ser bastante importante, essa ideia da divisão em grupos que nós vimos na aula passada. E para essa aqui eu vou só voltar um pouquinho, falar sobre multiplicação, o início de multiplicação, para depois a gente entrar nos princípios de contagem de fato, né? Primeira coisa é você saber o que é uma multiplicação. A multiplicação é uma soma de parcelas iguais abreviada. O que isso quer dizer? Vamos a um exemplo. Se eu pego e digo 5 vezes 3, o que isso significa do ponto de vista do que está escrito? O que essa ideia significa? Quando a gente estuda tabuada, o que a gente faz é decorar um monte de resultados. Esses resultados são justamente somas com o mesmo valor que são abreviadas nesse formato. Pode ser com a cruzinha ou com um pontinho. Depois que a gente começa a interagir com álgebra, tem essa mudança, sai da cruzinha para o pontinho para poder não confundir o sinal com a letra X, né? Então 5 vezes 3 significa 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 5 parcelas com o valor 3. Que a gente decora isso. São parcelas com o mesmo valor, para não ter que ficar 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12. Mas a gente simplesmente decora a tabuada, que esse valor é 15. Beleza? Tem gente que acaba... Aí você tem a dificuldade. As pessoas se focam no resultado e não no que isso aqui quer dizer de fato. E isso modifica nas situações onde você precisa dessa interpretação, tanto para resolver problemas de função, modelar, né? Ler um enunciado e conseguir distinguir o que aquele enunciado está dizendo e montar equações e funções em torno do que está sendo dito ali, dos valores desconhecidos e tudo mais. Muitas vezes porque se focam muito nessa coisa do valor e não no que significa aquilo de fato, né? Tá escrito algo aqui de forma abreviada. É exatamente por conta dessa abreviação, né, que numa expressão matemática a gente não pode somar primeiro e multiplicar depois, tá? Já vou mostrar essa observação. Antes, vamos ver o que significa 3 vezes o 5. Vou usar outro sinal aqui. É 5 mais 5 mais 5. Que também é 15. E aqui eu vou até trocar a ordem. Eu quero apresentar uma situação aqui. Então, 3 parcelas de valor 5. Pelo sentido da leitura, a gente lê da esquerda para a direita. Isso gera, né, essa ideia de interpretar de forma diferente. Isso aqui são contas distintas que estão sendo abreviadas por conta desse sentido de leitura. Então eu estou dizendo que tem 3 valores 5 ou 5 valores 3. São situações diferentes, apesar do resultado ser o mesmo, né? Assim como 2 elevado ao quadrado
e 2 multiplicado por 2 vão dar o mesmo resultado, mas são coisas diferentes, são operações distintas, então não é o resultado que manda, mas sim a definição da operação. Por que isso é importante? Teve uma conversa que teve um tempo atrás de pessoas caindo de pau em cima de um professor, criou-se um meme na internet, inclusive, que ele pedia para o aluno resolver a multiplicação pelo método das somas de parcelas iguais, e ele fazia 5 vezes 3, e ao invés do aluno colocar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ele colocou 5 mais 5 mais 5 igual a 15. Aí o professor deu meio certo, porque a resposta estava certa, mas não era isso que estava escrito, porque quando você diz 5 vezes 3, o que você quer dizer é que são 5 parcelas de valor 3 e não 3 parcelas de valor 5. E na internet todo mundo caiu de pau no professor, que o professor tava, só estava implicando, queria dar errado, o resultado era o mesmo, não sei o quê, mas a questão está justamente no fato de que a interpretação é relevante, não é o resultado que importa na maioria das vezes para a resolução de problemas. Então, quando você lê dessa forma e você entende o que você está lendo, depois a gente pode até modificar um pouco isso na ideia da prática, em prática de cálculo mental, porque dá o mesmo valor, de fato, e tem um motivo pelo qual dá o mesmo valor. Se você olhar para essas somas aqui, é porque a gente está somando símbolos. Símbolos de valor 3, 3, 3, 3, 3, e vai dar 15. Então, de forma elementar, os símbolos que estão aparecendo e a quantidade deles é diferente. Mas se a gente pensar do ponto de vista de unidades, né, olhando isso aqui, esse 3 significam 3 unidades. Então, eu digo que eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 3, 3, 3. Agora, quando eu olho para esse conjunto de valores, de unidades, é onde eu consigo enxergar a tal da comutatividade. Porque 5 vezes 3 e 3 vezes 5 vão resultar a mesma coisa. Porque quando a gente olha para o conjunto, para o total de unidades, é simplesmente estar enxergando o mesmo conjunto de unidades de pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, se eu estiver olhando a partir daqui, eu estou enxergando 3 colunas de 5. 1, 2, 3. É tipo se você estivesse numa sala de aula pequena e aí o quadro do professor está do lado de cá e o quadro e o professor enxerga 3 fileiras de alunos com 5 cadeiras. Por outro lado, se ele estiver numa sala que é mais larga do que comprida, ele está olhando assim. Então, quando ele olha nesse sentido, ele está vendo 5 fileiras de 3 cadeiras. E aí você vai ter a mesma quantidade total, mas são, novamente, 2 situações distintas, né? Essa leitura é para ser feita de forma individual. Mas o que importa é você perceber que é o mesmo valor adicionado, somado várias vezes, e a tabuada nada mais é do que decorar esses resultados, né? Sem que você precise ficar efetuando, porque quando você tem multiplicações muito grandes, tipo, sei lá, 75 vezes 7, você não quer ficar escrevendo 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, 75 parcelas de valor 7 e ficar somando uma por uma. Você quer chegar direto no resultado, então é por isso que você decora o valor na tabuada, para que você consiga ganhar tempo. E aí você tem uma série de algoritmos que vão misturar, né, a ideia de armar a conta. Quando você multiplica números que são de 2 algarismos, a gente modifica a conta para que a gente faça algarismo por algarismo e depois vá fazendo a soma, né? Quando a gente arma a conta, a gente faz o uso só das multiplicações de número de um algarismo com algarismo. Então a gente usa a tabuada para fazer
qualquer multiplicação. A gente aprende de 1 a 10 e mesmo assim a gente consegue fazer qualquer multiplicação. Então é uma ferramenta que ajuda a gente a saber esses valores, essas somas. Perceba que tem um componente de organização, de objetos bem organizados. E não à toa, isso aqui eu formei um retângulo, porque quando a gente está calculando áreas em geometria, o que a gente está fazendo é exatamente a mesma coisa que está sendo feita aqui. A gente está contando unidades, né? No caso, se isso aqui fosse um retângulo, isso aqui tem uma área de 15, seja lá, centímetros quadrados, metros quadrados. Para minha folha aqui seria 15 centímetros quadrados. Que nada mais é do que contar quantos quadrados cabem dentro dessa região. E a gente usa a operação de multiplicação para fazer isso, porque na área normalmente a gente distribui de forma bem organizada essas unidades de medida. E aí, multiplicando a quantidade que cabe na horizontal e a quantidade que cabe na vertical, você chega no resultado final, né? Esse entendimento, por exemplo, da multiplicação ser uma soma de parcelas iguais, se você extrapolar isso e sair da situação puramente numérica, puramente aritmética, você consegue compreender outras características da álgebra. Por exemplo, se eu digo 5x, 5 vezes x, isso significa 5 parcelas com valor x. Isso aqui é x, mais x, mais x, mais x, mais x. Então, 5 parcelas de valor x, o resultado é 5x, a gente tira o sinal, né, para poder o sinal de multiplicação, e começa a ler isso aqui como se fosse um número só, em que você tem uma parte numérica e uma parte numérica e uma parte literal, né? Tá só contando, esse número tá contando quantas letras você tem aqui. E é por isso que existe o sentido e faz sentido que você possa somar, né? Então você tem 3x mais 2x, você já provavelmente tem guardado na sua mente por todo o tempo utilizando que isso vai ser 5x, né? Mas para e pensa que dificilmente as pessoas olham dessa forma. Isso aqui só está dizendo, eu tenho 3 parcelas x, eu tenho 2 parcelas x, e se eu entendo da ideia de multiplicação e soma, né? Então, se eu tenho 3 parcelas x aqui e 2 parcelas x, no todo eu tenho 5 parcelas x. Então, faz todo sentido que isso seja 5x. Não é que quando você aprende isso aqui na álgebra, no início ali do 8º ano, você chama isso aqui de monômio, e aí você aprende que você só pode somar monômios semelhantes, e aí quer dizer que tem a mesma parte literal, aí você soma os números da frente, você mecaniza esse processo, mas você não precisa decorar com essa definição de monômio semelhante. Não, a própria multiplicação, entender a multiplicação. Sim, sim. Tá bom. Então, só escrevi isso aqui a mais, que quando você olha para 3x, já que tem uma multiplicação aqui, na sua cabeça essa ideia aqui tem que estar guardada com essa informação quando você entende o que é a multiplicação. Então, quando eu digo 3x, eu tenho 3 parcelas x. Quando eu digo 2x, tem 2 parcelas x. O fato disso aqui estar sendo somado faz com que eu tenha 5 parcelas x. Então, a leitura de que isso é 5x é óbvio. Então, eu tenho 3 bananas mais 2 bananas. Vai dar 5 bananas, né? É natural que eu consiga somar coisas do mesmo tipo e junte elas numa coisa só. O que é totalmente distinto quando eu tenho algo como 3x mais 2y. Não tem como eu juntar isso numa coisa só,
Porque aqui eu tenho 3 do valor x e aqui eu tenho 2 do valor y. Então não junta, como se 3 bananas e 2 maçãs. 3 bananas e 2 maçãs é 3 bananas e 2 maçãs. Não tem como ser 5 coisas. Aí você pode querer ser esperto nesse contexto e falar, posso sim, posso falar que são 5 frutas. Né? Só que do ponto de vista numérico a gente não tem o contexto para categorizar como se fosse a mesma coisa. E é claro que eu posso zoar e falar que eu tenho 3 bananas e 2 carros. Né? Como é que você vai juntar 3 bananas com 2 carros? Não vai. Né? Então, a ideia por trás da multiplicação já explica o porquê você pode ou não pode somar determinadas expressões algébricas. Esse cara aqui continua sendo ele mesmo, porque não tem como juntar numa coisa só. Então, essas duas informações, uma que trabalha com a aritmética pura, número, o que significa a leitura da multiplicação, a outra já pode ser utilizado na álgebra, e aí você tem ainda uma junção. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 elevado a 17 mais 2 elevado a 16. Vou colocar dividido aqui por então, algo desse tipo. Isso aqui a gente vê lá em potenciação e não existe propriedade de potência que una potências em uma soma. Você pode multiplicação de potência de mesma base, soma os expoentes. Divisão subtrai os expoentes. Potência de potência multiplica expoentes. Você aprende todas as propriedades e existe um motivo pelo qual não tem como juntar potências quando você está somando. Né? A potência ela é uma multiplicação abreviada. Então isso aqui significam 17 fatores de valor 2. Porém, eu posso pegar aqui 2 elevado a 17 é a mesma coisa que 2 multiplicado por 2 elevado a 16. Porque isso aqui é 2 elevado a 1 e quando eu multiplico potência de mesma base, vai somar o expoente. Então 16 mais 1 dá 17. O que eu fiz foi só separar. Eu peguei um dos 17 que estavam aglutinados nessa potência e deixei ele fora. Até aqui tudo bem? Tudo, mas aí eu vou falar uma coisa. Quando o senhor falou do 2 elevado a 17, 2 o que mesmo? 2... São 17 fatores 2. Desenhe pra mim, por favor. Com 17 vai ficar muita coisa. Eu vou colocar o que seria 2 à quinta. Né? São fatores de multiplicação. No caso, mesmo de cima, né? O senhor desenhou ali 3 vezes 5 ali no caso. Só que aqui na multiplicação eu tenho parcelas, que são partes de uma soma. Então isso aqui é uma soma abreviada. A potência é uma multiplicação abreviada. Então aqui eu tenho várias multiplicações, enquanto aqui eu tenho várias somas. Entendeu? Então... No caso vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, assim? Isso aí. Então a potência são várias multiplicações que são abreviadas em uma única representação. Né? Então 2 elevado a... Só que aí como os pedaços da multiplicação a gente chama de fatores. Né? Então por isso que eu leio 2 elevado a 17 como 17 fatores de valor 2. Né? Enquanto 5 vezes x são 5 parcelas de valor x, porque parcela é o nome que a gente dá aos pedaços de uma soma, né? Aos números que compõem uma soma. Então tem essa diferença, fatores, por isso que existe a ideia de fatoração. Fatorar é colocar em forma de multiplicação.
Também a ideia de decompor em fatores primos, né? Porque lembra aquela decomposição simultânea que a gente fez lá no MMC-MDC. Eu fui fazendo divisões e aí apresentei o MMC-MDC naquela forma multiplicada, que é uma forma decomposta em fatores, que são números primos, né? Então, fatores porque ele fica tudo multiplicado. Então, eu modifiquei aqui. Aqui embaixo eu vou usar a propriedade de potência, porque esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado e o 8 é 2 ao cubo. Então, esse 2 ao cubo está elevado à quinta e o 2 ao quadrado está elevado à sétima. Potência de potência multiplica os expoentes, então 7 vezes 2 vai dar 14. Então, aqui embaixo fica 2 elevado a 14 mais 3 vezes 5, 15. 2 elevado a 15. Peraí. 2 elevado a 2 e lá de fora o 7. Isso. Por que não botou o 4, bom? Porque como em cima tá com potência de 2, eu vou fazer com que todo mundo fique potência do mesmo tipo, da mesma base. Porque aí eu vou conseguir interagir, porque eu quero simplificar essa expressão sem precisar resolver as contas, porque se você deve concordar comigo que 2 elevado a 17, 2 elevado a 14, 2 elevado a 15 vai ser um número muito grande para se fazer na mão, né? Então, a minha ideia aqui é descobrir uma forma de fazer essa operação, já que não existe uma propriedade da potência que me permita fazer isso de forma direta. Mas juntando todas as propriedades que a gente viu, de multiplicação, de soma e de potência, a gente consegue resolver. O que eu fiz aqui em cima tem um propósito bastante simples. É fazer aparecer o mesmo número em todas as parcelas. Por isso que eu tirei um fator 2 daqui. Porque se eu tiro 1 daqui, ele fica igual a esse 16. Eu poderia ter tirado 2 fatores, 3, 5, 7. Podia ter tirado quantos eu quisesse. Eu podia ter separado isso aqui de diversas formas. Eu podia ter colocado 2 elevado a décima vezes 2 elevado a 7. E aí eu ia separar 7 fatores vezes 10 fatores. Numa situação dessa aí, você daria para cortar os números? Isso é aonde a gente vai chegar. A gente só consegue cortar quando tem multiplicação. E foi até bom você me perguntar isso. Quando diz corte, ele ainda fica valendo 1, né? Isso aí. Aí é importante até a gente separar o que é simplificar e o que é cancelar. Você vai ver muito professor falando errado, chamando o determinado corte de cancelamento quando ele é uma simplificação, e chamando de simplificação quando era cancelamento. Então vamos até aproveitar essa oportunidade para falar dos princípios da simplificação. Vou colocar aqui do lado. Vamos só terminar essa ideia, que eu quero juntar o que a gente viu aqui em cima com o que a gente está vendo aqui embaixo. Então, o que eu quis com isso aqui, como eu falei, foi fazer aparecer o mesmo valor. Por que eu quero fazer aparecer o mesmo valor? Esquece que isso aqui é um valor complicado. Pensa nisso aqui, bola azul. Bola azul. Agora eu tenho 2 bolas azuis mais uma bola azul. Quantas bolas azuis eu tenho? Uma azul é 3. 3 bolas azuis. Então eu tenho 3 bolas azuis. Espera aí que ficou muito grosso. Mas o que é a minha bola azul? Bola azul, eu defini ali 2 elevado a 16, não foi? Eu coloquei igual, assim como eu poderia ter chamado de x. É aí que entra a ideia da álgebra. A álgebra, ela guarda determinada informação dentro de uma letra, e a gente usa a mesma letra quando está representando números iguais. Então, quando eu digo aqui 5x, eu estou falando 5 números com o mesmo valor, seja lá que números forem esses.
Esses números podem ser simplesmente números ou podem ser expressões matemáticas inteiras. Então isso aqui é uma expressão, 2 elevado a 16 é a expressão de 16 fatores 2, que já foi abreviada pela operação de potência, mas ainda assim ela é um valor muito grande que eu teria que fazer muita conta, mas eu posso simplesmente tratar isso como um número x. Então se eu tenho 2x mais x, é 3x, né? É o mesmo princípio que a gente usou aqui em cima. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma ideia. Qual é a ideia? Eu tenho 14 aqui, tenho 15 aqui. Então eu consigo fazer com que no 15 apareça 14. É só eu tirar um fator 2, concorda? Então, na primeira parcela eu tenho 2 elevado a 14. Na segunda parcela eu vou ficar com 2 vezes 2 elevado a 14. Né? Porque é a mesma coisa que 2 elevado a 15. E aqui agora, ao invés de ser bola azul, eu chamo isso de bola vermelha. Oi, professor. Sim. Aí no caso, se eu inverteu, iria ficar 2 vezes... Peraí. 3 vezes 14. 3 vezes 2, 14, no caso? Isso aí. 3 vezes 2 elevado a 14. É o mesmo princípio que se tivesse x mais 2x. Oi? Aí não tem troca de sinal, não. Tipo, inverte, passa para negativo, para cá positivo. Tipo, ainda não chegou nessa parte não. Não, a gente só faz isso se a gente estiver mudando pro lado da igualdade. Aqui a gente só tá manipulando a expressão. Então, tipo, essa manipulação dá esse resultado, né? Se eu tivesse pegando o número daqui e jogando pro outro lado, aí que teria questão de sinal. Mas aí depois a gente entra nessa ideia, porque eu tava só com uma expressão. Agora que tá nesse formato, eu consigo simplificar. 3 multiplico por 3, depois divido por 3, vai voltar pro mesmo lugar. Corta. 2 elevado a 16 dividido por 2 elevado a 14 vai ficar 2 elevado ao quadrado. Por quê? Aqui em cima eu tenho 16 fatores 2 e embaixo eu tenho 14. Daqueles 16 de cima, 14 serão cortados e vão sobrar 2. Também posso pensar na regra de potência. Repete a base, subtrai os expoentes. Só que eu sempre, com você, eu vou sempre fazer o seguinte. Não com você, né? Com todos os meus alunos eu faço o seguinte. Você precisa entender o que você está falando, né? Porque senão vira analfabetismo funcional. A maior parte das pessoas tem problema com matemática porque ela lê o que está escrito ao pé da letra, aprende um monte de regra e na realidade ela não entende o que está fazendo, né? Ela não entende o que ela está lendo. O que está escrito aqui são 16 fatores 2, aqui são 14. Então na minha cabeça eu faço a expansão, ó. Tenho 16, 2, um do lado do outro e embaixo eu tenho 14. Aí eu vou cortando um por um. Quando eu corto os 14, sobra 2 ainda em cima. Muito melhor do que repete a base, subtrai os expoentes. 16 menos 14. Repete a base e subtrai os expoentes. É importante para você ter uma maneira de lembrar. Só que se você pega um monte de propriedade e você não entende nenhuma delas, depois você começa a confundir e misturar. Então aquilo que eu estava fazendo aqui, multiplicação de potência, soma os expoentes, muitas vezes o aluno chega aqui, olha essa soma e escreve 2 elevado a 17 mais 16. Soma os expoentes tendo uma soma aqui embaixo. Porque ele não está entendendo o que está fazendo. Ele só decorou um procedimento que quando tinha duas potências uma do lado da outra, ele somava o expoente. Agora tem duas potências uma do lado da outra, eu vou somar o expoente. Mas não é, né? Ele não está entendendo que aqui está escrito uma outra coisa. O aluno precisa que o professor explique de forma a ser entendida. Agora no final isso aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado é 4, né? Então eu consegui fazer essa conta, que eram números muito grandes, absurdamente grandes, só fazendo manipulações aritméticas que me permitiram chegar a um resultado pequenininho. Tive trabalho, passei aqui pela ideia de potenciação, propriedade de potência, falei sobre a ideia da multiplicação aplicada na álgebra, isso aqui que a gente viu, enxergar parcelas com o mesmo valor,
Então eu criei parcelas com o mesmo valor, porque todas as parcelas aqui eram diferentes. 2 elevado a 17, 16, 14, 15. Mas aí, como aqui não tem letra, aqui são números, eu consigo mexer nesses números para que eles se comportem como as letras. É por isso que a gente aprende álgebra, que é para aprender a manipular os números nessa forma, mas a gente precisa aplicar, senão vira só um monte de decoreba. E aí uma ótima oportunidade para a gente falar sobre o que você chamou atenção, o princípio do corte. O princípio do corte não é ser um samurai, né? O princípio do samurai, ver dois negócios igual, quer cortar, né? Isso é é o que o aluno, como a gente é um ser visual, inclusive eu não entendi a simplificação quando eu estava no colégio, eu só fui entender quando eu já estava no pré-vestibular, né? Eu nem sempre fui bom aluno, tipo, eu era bom aluno de matemática, mas as coisas que eu não entendia eu preferia não usar, né? Então eu via professor cortando aquele, eu não entendia nada daquilo, eu fazia a conta todinha e chegava no resultado, né? Só que aí eu perdia muito tempo e dependendo da conta às vezes é impossível de fazer, igual essa daqui. Como é que eu iria chegar no resultado sem saber cortar? Não chegaria. Eu preciso saber cortar para resolver essa questão, senão torna inviável. Isso porque eu usei números que são razoavelmente pequenos. 2 elevado a 16, 17, 14, 15, ainda dá para chegar no braço. Mas se ele bota aqui 2 elevado a 51, 2 elevado a 50, aí é impossível totalmente, né? É impossível numa vida. Você vai precisar de 2 vidas para poder terminar uma expressão dessa daqui. Então é por isso que a gente precisa saber a manipulação. Mas sem um bom entendimento, a gente só entende algo visual. Aí cria as pérolas do Enem. Você talvez já tenha visto esse meme, né? Pérolas do Enem. O que são as pérolas do Enem? São alunos que não entendem a simplificação, o corte, aí vai lá e faz umas coisas sensacionais, tipo raiz de 2 dividido por 2. Espera aí que não gostei dessa caneta. Raiz de 2 dividido por 2. Aí o elemento vai, corta o 2, resultado raiz pura, sem nada, né? Esse aqui é a pessoa que entendeu que quando tem número igual em cima e embaixo, corta, né? Um outro que é muito bom, π sobre 11. Π sobre 11, o cara vai lá, amputa as pernas do π, resultado tio, né? Esse cara aqui, ele levou a uma potência sensacional a criatividade. Esse aqui eu dava certo, eu dava até mais ponto pra ele do que valia na questão, porque ele inventou uma parada sensacional aqui, né? Esse cara aqui. Depois eu tenho um meme salvo que o cara ele resolve uma equação inteira, assim, vai cortando o troço todo e chega no final, dá um resultado muito doido dentro das pérolas. Eu só lembro essas mais simplesinhas para poder falar do corte, né? Mas basicamente isso aqui é o que não se pode fazer, né? Isso aqui é meme. Vamos entender quando que a gente pode cortar e por que a gente pode cortar, tá? Então, o princípio básico, o princípio norteador vem daqui, ó. Eu tenho o número 5. Eu vou multiplicar por 2. Quanto que vai dar?
Isso. 10, né? 10. Aí agora eu vou pegar esse 10 e vou dividir por 2. Quanto que dá? 5. Percebeu que eu voltei para o mesmo lugar? Eu estava no 5, eu parti daqui e na minha linha de chegada eu voltei para o mesmo lugar. Eu vou escrever essas duas operações de uma vez só. Então eu tenho 5 que eu multipliquei por 2 e depois dividi o resultado por 2. Aí 5 vezes 2 deu 10, 10 dividido por 2 deu 5. Então, se for para desfazer, por que fez? Né? Não é... É melhor cortar. Mas aqui é importante você perceber o seguinte. O que eu fiz aqui agora é chamado de simplificação. O que eu fiz foi... Eu não cortei o 2 com o 2. Eu tinha uma multiplicação por 2 e depois eu fiz uma divisão por 2. A multiplicação e a divisão, elas são operações inversas. Uma faz o contrário da outra, né? Se você multiplica por um valor e depois divide pelo mesmo valor, você volta para o mesmo lugar porque elas são operações inversas. Então, o fato de terem operações inversas com o mesmo número não é só porque tem o mesmo número, mas é porque tem operações inversas com o mesmo número. Faz com que eu possa cortar. Do ponto de vista matemático, o que eu fiz aqui foi dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Lembra que na fração você pode simplificar a fração quando você chega num resultado final e ainda dá para simplificar, você divide em cima e embaixo pelo mesmo valor e você não altera a fração? Lembra disso? Tipo... Aqui, ó. 6 dividido por 3. Se eu chego... Isso aqui eu vou fazer o contrário. 3 dividido por 6. Se eu chego a essa resposta aqui na minha conta, em qualquer resultado, normalmente o que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que simplificar. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 3. E eu vou chegar ao resultado. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. 3 sextos é a mesma coisa que 1 meio. Isso daqui é a ideia da fração. O que eu tinha aqui é... Eu tinha 3 de uma barrinha que foi dividida em 6. Isso é exatamente a mesma coisa que metade. Porque eu tenho 3 aqui e 3 é a metade de 6. Por isso que eu posso ler dessas duas formas. Isso aqui é uma maneira mais simplificada de ler. Por isso que a gente chama de simplificação. Né? Eu poderia ter pego esse 1 aqui dividido em 90 pedaços. Aí eu teria 90 aqui e 90 aqui. 90 para 180. É a mesma coisa que 1 para 2. Né? Então eu simplifico para poder o resultado ficar. Mas o princípio básico da simplificação é que você faz multiplicação ou divisão em cima e embaixo, porque para vir para cá eu dividi, mas eu poderia fazer o contrário, eu poderia multiplicar em cima e embaixo por 3 e descobrir a fração 3 sextos. Então para cá eu simplifico, para cá eu complico. Beleza? Então por isso que aqui chama de simplificação. É a mesma coisa que eu tivesse dividido em cima e embaixo por 2. Entendeu? Fui lá e cortei. Então, aí eu chego no meu resultado 5. Então, mas principalmente o que eu fiz aqui foi dividir. Eu cortei porque eu fiz a operação inversa em cima e embaixo com o mesmo número. Mas eu poderia ter feito, mesmo que não fossem números iguais, tá? Mas o primeiro nível da ideia de simplificação é essa, né? Então, multiplicar e dividir pelo mesmo número volta para o mesmo lugar. Assim como se eu tivesse somado 2
e depois subtraído 2, meu resultado ia ser 5. Soma 2, fica 7. Subtrai 2, volta a ser 5. Então, aqui eu cancelo, porque simplificar significa dividir em cima e embaixo, e cancelar significa chegar a zero. 2 com menos 2 vai zerar, por isso que vai cancelar, né? Então cancela a ação que está ocorrendo aqui e o resultado é 5. Então esse cara aqui é cancelar e aqui é simplificar. Isso aí, exatamente. Porque a simplificação faz virar um termo neutro da multiplicação, que é 1, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, e aí 5 vezes 1 é 5. E aqui, 5 mais 2 menos 2 é a mesma coisa que 5 mais 0, que é zerou, aí cancela, né? Então, esse é o primeiro nível. Por que primeiro nível? O que seria o segundo nível, né? O segundo nível é quando não tem número igual. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, só que muitas vezes isso está, né, escondido ou está implícito ali. Se você tiver 5 vezes... vou botar aqui 75 sobre 150. Aí daria para você ir fazendo, eu sei regra de divisibilidade, então esse cara aqui de baixo é par, esse de cima não é. Aí depois eu somo os algarismos, 7 mais 5 vai dar 12, 5 mais 1 vai dar 6. Então o número em cima e embaixo divide por 3. Aí eu posso fazer o que eu fiz aqui, dividir em cima e embaixo por 3 e chega na resposta, né? E aí vai simplificando. Depois de simplificar de novo, Assim, digamos que eu não sei exatamente, tipo assim, não sabe que tem que dividir por 3, mas digamos que eu não saiba, entendeu? Isso, aí você precisa saber as regras de divisibilidade, que é você olhar para o número e saber que ele é divisível por alguns valores simples, como de uma unidade. Tipo, como que eu sei que divide por 2? Se o número é par. É só olhar para o último algarismo e ver se é par, né? Então o 75 ele não é par, então ele não divide por 2. Para saber se é divisível por 3, você tem que somar os algarismos do número. Se o resultado for da tabuada do 3, for um múltiplo de 3, então aquele número divide por 3. 7 mais 5 vai dar 12. 12 está na tabuada do 3? Tá. 12 é 3 vezes 4. E aqui, 1 mais 5 mais 0 vai dar 6. 6 está na tabuada do 3? Está. É 3 vezes 2. Então, os dois números dividiriam por 3. Né? Então, eu posso fazer a simplificação aqui, dividindo por 3. Então, se eu divido esse aqui de cima por 3, vai ficar 25. Esse aqui dividido por 3 vai dar 50. Quando eu faço essa primeira simplificação, agora talvez você consiga perceber e não precise ficar dividindo por números pequenos. Porque 75 e 150 não estão tão próximos, mas 25 e 50... Desculpa, 75 e 150. 25 e 50 já é mais fácil. Você consegue identificar mais facilmente que 25 é metade de 50, certo? Duas moedas de 25 formam 50 centavos. Então, contas com 25 são boas você pensar em moedas. Então, duas moedas de 25 dá 50. Então, você poderia chegar aqui e dividir direto por 25. Se eu dividir isso aqui por 25, vai ficar 1. Se eu dividir isso aqui por 25, vai ficar 2. Então, minha resposta é 5 vezes 1 é 5 sobre 2. 5 sobre 2 eu poderia deixar assim, se eu quisesse forma de fração. Ou agora eu posso dividir, que vai dar 2,5. Que é muito melhor do que fazer 5 vezes 75 e depois dividir por 150. Né? Então, o segundo nível é quando eu tenho números diferentes, mas eu consigo simplificar de qualquer maneira.
porque a ideia da simplificação está aqui. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, o que nós fizemos aqui foi dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Independente se o número que está em cima e embaixo é igual ou não. Eu só preciso enxergar que existe uma proporção. E agora a gente pode analisar o seguinte, que é um erro muito comum. Porque quando coloca álgebra no meio do negócio, as pessoas começam a esquecer dos números, elas começam a não entender o que está sendo feito. Mas isso aqui é um número, somou 2, dividiu por 2. Muita gente chega aqui e faz isso, corta e acha x. Vamos analisar isso do ponto de vista se eu soubesse que número é esse, tipo 5 mais 2 sobre 2. 5 mais 2 é 7. 7 dividido por 2 é 3,5. 3,5 não é a mesma coisa que 5. Por que isso aconteceu? Porque eu cortei número só porque o número era igual, mas não é assim que eu corto. Lembra que eu falei que está envolvido aqui é a operação. Somar 2 e dividir por 2 não são operações inversas. Então eu não posso cortar, porque eu não estou desfazendo o que foi feito. Eu só poderia cortar se fosse somar 2 e subtrair 2, ou multiplicar 2 e dividir 2. Por isso que a gente fala que só corta quando tem multiplicação. Por isso que a gente fatorou, né? Aqui, a gente primeiro transformou em multiplicação, aí você vê que aqui está o número multiplicando. Agora veja como isso faz sentido. Estou multiplicando por 3 e depois dividindo por 3, então eu posso cortar, certo? Certo. Porque a operação inversa... Primeiro e depois divide, né? Isso, multiplica e divide. Volta para o mesmo lugar, posso cortar. E esse aqui, eu não vou expandir, mas é como se eu tivesse multiplicou por 2, multiplicou por 2, multiplicou por 2, multiplicou por 2, e aqui embaixo multiplicou por 2 também, só que aí ele está embaixo, ele está dividindo. Então multiplicou por 2, dividiu por 2, cortou um fator. Aí depois tem outro, multiplicou por 2, dividiu por 2, cortou. Quantos são? Tem 16 em cima e 14 embaixo. Então todos os 14 de baixo vão cortar com algum de cima, e em cima vão sobrar 2. Esses 16 múltiplos de 2, no caso, não é 2 vezes 16, né? É 16 fatores 2, não 16 parcelas. Isso. São 16. Entendi, mas tem uma forma de você entender mais direta, não? Tipo... Não, a forma é você lembrar do nome. Que quando você tem a tabuada 16 vezes 2, você tem 16 parcelas 2. Você tem que lembrar da palavra pedaços. Você tem uma soma com 16 valores 2, né? Então aqui eu tenho parcelas. Enquanto quando eu tenho 2 elevado a 16, o que eu tenho são fatores 2. Ou seja, fatores são partes de multiplicação e parcelas são partes de soma. Vou botar aqui só a reticência de outra cor para não ficar, né? Então, aí eu tenho 16 fatores, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 fatores. Embaixo tenho 14, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 14 fatores. E aí, cada um daqueles é igualzinho o que está acontecendo aqui. Está multiplicando por 3 e dividindo por 3. Depois está multiplicando por 2, dividindo por 2. Multiplicando por 2, dividindo por 2. A diferença é que em cima tem 2 a mais.
Então os 14 de baixo vão cortar com alguém de cima e vão sobrar 2 em cima, que estão representados por isso aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então a forma de diferenciar é pelo nome, parcela e fator, né? Então aqui são 5 parcelas x, aqui são 17 fatores 2, né? É por isso que a leitura e a forma de falar é importante, porque senão você pensa, se você não lê de forma correta, você pensa de forma incorreta, né? Por isso que a gente pega no pé para poder lembrar das coisas. Se você se você perceber, eu nunca falo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque quando eu falo vezes, vai lembrar multiplicação. Então você vai automaticamente pensar em 16 vezes 2. Você vai ver que eu estou sempre falando 16 fatores 2. Eu não estou falando 16 vezes o 2. Porque se você falar isso, você está querendo dizer o que está escrito na multiplicação. 16 vezes o 2 é 16 parcelas 2. Então por isso que eu leio sempre quantidade de fatores. Eu leio a potência como o que ela está querendo dizer, que são a quantidade de fatores, e eu leio a multiplicação como quantidade de parcelas, né? Isso me educa a pensar essas coisas de forma diferente, né? E é importante que você tente se educar nesse sentido, né? Então, aqui agora você sabe o motivo pelo qual você não pode cortar, né? Isso aqui é quase que a pérola do Enem, tá? Não é tão tosco porque aqui não está ficando um sinal ou um tio, né? Que não faria nenhum sentido matematicamente falando. Mas ainda assim, o que foi feito aqui é exatamente o que foi feito aqui. O cara cortou porque tinha número igual. E não é isso que é a ideia. É porque a gente corta quando tem operações inversas com número igual. Não é só o número igual, né? Tem o principal componente é ter a operação inversa. Até por isso que a gente tem 2 nomes diferentes: simplificar e cancelar, né? Porque cancela quando tem soma e subtração, simplifica quando está multiplicando e dividindo. Você só tem que tomar cuidado porque você vai ver professores repetindo, porque eles aprendem de maneira equivocada esses nomes, e você vai ver professor repetindo cancelar quando está simplificando, simplificar quando está somando. Então não se atente, você tem que se educar a sua cabeça, porque ele faz certo apesar dele falar errado, mas em algum momento, né, isso pode morder você se você não pensar direito, tá? Então tente manter essa ideia da simplificação sempre para quando você divide em cima e embaixo pelo mesmo valor, né? Então esse cara aqui não pode, né? Isso aqui está errado porque operações não são inversas. Então esse é o princípio básico do corte. A gente vai cortar quando estiver fazendo operações inversas com o mesmo número. É a forma mais imediata e mais rápida de pensar nisso. Aí a gente consegue dividir. Mas aí é importante você saber que você pode, não só quando são números iguais, mas quando são números diferentes, porque é isso que você faz com a fração, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, para poder ter um pouco mais de manejo dos números sem precisar ficar fazendo contas horríveis, né? Então esse aqui, o motivo pelo qual está errado é que se você somar 2 e dividir 2, você não volta para o mesmo lugar, né? Então qualquer que fosse o número aqui, somar e dividir não vai dar a mesma coisa que multiplicar e dividir. Então aqui a gente teve um panorama básico sobre multiplicação e interagiu com a divisão, né? Porque são operações inversas. A principal ideia aqui é o fato de a gente ter soma de parcelas iguais abreviada. E isso é somar o tempo todo o mesmo valor. Isso vai ser primordial para a gente entender o princípio
de contagem. Então, as 3 perguntas em torno dessas frutas serão as seguintes. A primeira vai ser: de quantas formas podemos escolher uma fruta? 6 formas, né? Não, uma fruta só. É, uma fruta só. Deixa eu... Uma fruta de cada? Ou uma fruta de um? Uma fruta só. Uma única. Quantas formas podemos escolher? É, de todas as frutas que a gente tem à disposição, que nesse caso aqui são todas essas, eu quero saber quantas eu posso escolher. Esse aqui vai ser o primeiro princípio de contagem. É o princípio mais simples. Peraí, Vitor, calma aí. Escolher uma laranja, uma maçã ou só uma laranja? Exatamente isso. Ou uma ou outra. Eu posso escolher, eu tenho todas essas opções. Então, você já vai pegar agora o princípio, essa parte. Isso. A gente vai separar isso em casos para poder facilitar, né, a contagem. Nessa situação aqui, eu não precisaria necessariamente fazer isso, mas é o porquê a gente vai fazer essa pergunta é justamente para criar essa ideia. Então, eu posso escolher maçã ou laranja. E aí, eu tenho 4 maçãs para escolher, 3 laranjas para poder escolher. Esse ou, ele está me dando a ideia de somar. Porque eu tenho todas essas possibilidades. Então, o ou está ligado com a soma. Ele acrescenta possibilidades. Eu posso escolher maçã ou escolher laranjas. E aí tenho 4 opções de maçã, 3 opções de laranja e, consequentemente, eu posso escolher uma fruta de 7 formas diferentes. Porque cada individual, lembra que eu falei? Cada indivíduo desse aqui é uma situação totalmente distinta. Então, se eu escolher a 4ª maçã, é uma situação diferente de escolher a segunda. Não é 3 formas diferentes, não? Não, porque eu tenho 4 e 3. Total, 7 frutas. Ah, é 4, não são 3. Isso. Então, são 7 frutas que eu tenho para escolher. Vou botar esse igual no lugar correto. Então, o que eu fiz aqui foi associar as minhas escolhas com essa conjunção, com esse ou, né? Esse ou vai estar intimamente ligado com essa soma. Eu uso a soma quando eu preciso dividir o meu problema em casos. Caso eu escolha maçã, eu tenho 4 possibilidades. Caso eu escolha laranja, eu tenho 3 possibilidades. E aí eu somo essas possibilidades, porque pode ser uma coisa ou a outra. E esse ou, ele inclui, né? Ele te dá mais possibilidades. Se eu dissesse de quantas formas eu posso escolher uma maçã, apesar de ter 7 frutas à minha disposição, se eu só gosto de maçã, eu reduzo. Mas se eu quero qualquer fruta das que tem disponível, eu aumento a minha possibilidade. Então eu gosto de maçã ou laranja. Então eu acrescentei a possibilidade de comer também uma laranja, tá? Isso aqui, apesar de ser tão simples,
é uma ferramenta extremamente poderosa na resolução de problemas. Isso aqui é chamado de princípio aditivo. Eu tô pensando numa forma para isso aí. A gente já vai chegar lá. Eu vou dificultar um pouco e aí você vai entender o sentido disso numa situação mais difícil. Porque a ideia é que você poderia... Eu tô pensando numa forma diferente de colocar isso. Você colocou as frutas, né? Pensa em colocar 4 pontos de um lado e 3 de outro. Liga os 3. Não, porque eu não tô escolhendo 2 frutas, eu tô escolhendo uma. Se você ligar, você tá escolhendo mais de uma. Entendeu? A gente tá pegando uma delas. Então eu só tenho 7 opções. Né? Então o princípio aditivo ele serve para dividir o problema em casos mais simples. E ele liga, ele está ligado à conjunção ou, tá? Esse ou está nos princípios de contagem acrescentando possibilidades. Então, a conjunção ou vai te levar ao princípio aditivo. Então, se você pode uma coisa ou outra, você soma as possibilidades. É a forma como você vai ler. Tá? Diferente de você ter os dois, né? Ter 2 opções. Isso aí. A minha segunda pergunta, agora sim, de quantas formas podemos escolher 2 frutas diferentes? Agora, no caso que eu faria... É em torno do que você pensou inicialmente, né? De quantas formas agora eu posso escolher 2 frutas, e aí você vai perceber que são frutas diferentes. Então, você primeiro escolhe uma fruta, depois você escolhe outra, né? Então, eu vou escolher maçã e laranja. O E vai dar uma ideia de simultaneidade, né? É maçã e laranja juntas, né? Ali é maçã ou laranja, é uma coisa ou outra, né? Elas se acrescentam em termos de possibilidades, mas você está pegando uma única fruta. Então ela só está somando as possibilidades, mas as frutas não estão vindo simultaneamente. Agora, quando eu quero escolher 2 frutas diferentes, eu quero simultaneamente comer 2 frutas. A forma, então, que eu estou pensando é mais tipo esse conjunto, né? Junção de frutas, né? Isso. Como se eu fosse comprar... com quantos conjuntos de fruta eu posso fazer? Tem 4 maçãs e 3 laranjas. Tipo isso, né? Isso aí. Essa pergunta ela vai ser, na verdade, a terceira, mas é bem próximo do que você está colocando. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou chegar isso aqui um pouquinho mais para lá. Então, maçã e laranja, agora eu vou analisar bem parecido com o que você falou. Então eu vou diminuir aqui. E existe a situação
Então vou olhar aqui. Eu primeiro vou escolher maçã. Então, caso eu escolha a primeira maçã, essa primeira maçã ela pode ir com pode ser maçã 1, laranja A, maçã 1, laranja B, maçã 1, laranja C, né? E aqui então eu terei 3 opções, né? 3 opções de dupla, né? Maçã 1, laranja A, maçã 1, laranja B, maçã 1, laranja C. Beleza, mas isso foi no caso de escolher primeiro a primeira maçã. Mas se eu escolher a segunda maçã, ela vai com qualquer uma das 3 laranjas. E aí pode ser maçã 2, laranja A, maçã 2, laranja B, maçã 2, laranja C. E vão me gerar aqui outras 3 duplas. M2LA, M2LB, M2LC. Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido na minha análise. Aqui eu fiz uma árvore de possibilidades, né? Então aqui eu cheguei à conclusão que eu tenho 3 duplas para a primeira maçã, 3 duplas para a segunda maçã. Você concorda que aqui vai ser a mesma coisa? Vai ser M3LA, M3LB, M3LC. 4 também. 3 aqui. 3 aqui. E o que eu fiz aqui foi separar em casos. Caso eu escolhesse a primeira maçã, eu tenho 3 duplas. Caso eu escolha a segunda maçã, eu tenho 3 duplas. Caso eu escolha a terceira, então a ideia do caso é separação. Ou eu escolho a primeira maçã, e aí quando eu escolher a primeira maçã é maçã 1 e laranja A, maçã 1 e laranja B, maçã 1 e laranja C. Tenho 3. Ou eu escolho a maçã 2, A, B e C. Ou, então, esse ou aqui vai somar, né? Essas 3 duplas com essas 3, com essas 3, com essas 3. E aí, o que que isso significa no final? Vou jogar isso pra cá, para poder ficar arrumado. Isso significa que eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. A gente acabou de ver que quando eu somo o mesmo valor várias vezes, isso aqui é o quê? 3 mais 3 mais 3 mais 3 é várias vezes o mesmo valor. Então isso é 4 vezes 3. Não é o valor que eu estou procurando, mas sim a operação. Por que esse 4? Porque eu tinha 4 possibilidades de maçã, né? Se tivesse 5... Teria 3 formas diferentes, né? Oi? Resultados que devia ter 4 opções de escolha, né? 3 opções de escolha de laranja. Isso, né? E aí tem esse componente das escolhas em sequência. Então primeiro eu escolhi a maçã. Escolhi da maçã, depois eu escolho a laranja, né? Então tem essa simultaneidade e a ideia da sequência. Então é maçã e laranja, maçã e laranja. Então as 4 opções de laranja, de maçã, cada uma delas vai ter 3
opções de laranja para poder formar um conjunto. E aí eu multiplico. E agora o E vai estar associado à multiplicação. Então, é 4 vezes o 3, porque para cada opção de maçã eu tenho 3 laranjas, como você bem percebeu, né? Então eu conto todas as 4 e em seguida as 3. Esse resultado aqui vai dar 12. Só que o mais importante aqui foi o que nós aprendemos dessa situação. Eu tinha essa simultaneidade de maçã e laranja e eu escolhi em sequência maçã primeiro, depois laranja. E isso permitiu que eu tivesse o uso do princípio multiplicativo. Também conhecido como PFC. O que isso quer dizer? Princípio fundamental da contagem. Esse aqui é o princípio mais importante. A gente vai usar a multiplicação para poder fazer essas contagens, para nunca mais na vida precisar dividir isso em árvore, igual eu fiz aqui, para cada opção. Porque se eu tivesse 75 maçãs e 892 laranjas, eu não ia precisar ficar pegando cada maçã e distribuindo 892 vezes, aí depois a maçã, depois a maçã, depois a maçã. Eu já sei diretamente que eu vou, se eu tenho escolhas em sequência, eu multiplico as possibilidades, né? Entendi. Então, pensa comigo o seguinte: se em vez de 4 maçãs, 3 e 3 laranjas, eu tivesse 4 maçãs, 3 laranjas e 5 limões. E aí eu quero saber de quantas formas eu posso escolher 3 frutas. É o mesmo princípio, é o mesmo problema que a gente tem aqui, só que agora são 3. Então, 3 frutas diferentes. Trazendo aqui a tona o mesmo problema, só que com 3 frutas. Então eu escolheria primeiro maçã, depois laranja e depois limões. E aí eu ficaria, para cada maçã eu teria 3 laranjas e para cada uma dessas laranjas eu teria 5 limões. O processo é exatamente o mesmo. Então ia aparecer 5 para cada uma das 3 laranjas, então 5 vezes 3. E depois, esses 5 vezes 3, que são 15 duplas de laranja com limão, eu teria aparecendo 4 vezes, porque cada uma das maçãs conseguiria se juntar com cada uma dessas 15 duplas. Então, no final, em vez de ficar fazendo essa análise, não importa a cadeia de escolhas que eu tenho que fazer, eu sempre multiplico tudo, né? Então, maçã e laranja e limão, multiplica quantidade de maçãs, quantidade de laranja, quantidade de limões. Ok. Então, o princípio multiplicativo, ele vai relacionar a conjunção E com
a operação de multiplicação. E esse é o princípio fundamental porque ele tira muito do trabalho. É um trabalho bastante exaustivo de você ficar o tempo todo tentando, fazendo todas as possibilidades e por aí conseguir chegar na... Depois eu vou fazer isso. Então a gente tem mais uma pergunta. Só que essa eu vou deixar você pensar e amanhã a gente começa a aula falando dela. Terceira, de quantas formas podemos escolher duas frutas do mesmo tipo? Ou duas frutas iguais, né? Vou botar duas frutas iguais, fica mais fácil. A lógica aqui, você vai perceber que todo problema de contagem, que isso aqui é análise combinatória, primeiro você faz uma análise esquemática do contexto do problema. Então veja que eu analisei maçã ou laranja. Depois eu comecei a trabalhar com as possibilidades que são os números. Aqui eu fiz maçã e laranja. E aí depois eu trabalhei com os números, né? Então sempre faz primeiro essa análise. Quais são as formas de escolher duas frutas iguais? Dentro dessas minhas opções aqui. Eu posso escolher maçã e maçã, certo? Maçã e maçã. Ou... Professor, Oi. eu poderia, no caso, você está falando das 4 maçãs de 3 laranja, né? Isso aí. E no caso, já que é duas frutas, né, do mesmo tipo, eu não poderia fazer o resultado de uma fruta escolhida vezes ele mesmo. Tipo, 7 vezes 7. Ou 7 mais 7, no caso. Não, porque aqui vão ser... A gente tem a junção das duas coisas. Vai ser... A gente tem maçã e maçã ou laranja e laranja. Né? Então tem dois casos. Ou a gente vai fazer dupla de maçã ou a gente vai fazer dupla de laranja. Então separa o problema em dois casos distintos. Tá? Eu vou até mudar a redação disso aqui só para poder não gerar um certo problema aqui. Ao invés de colocar de quantas formas podemos escolher duas frutas iguais, eu vou colocar uma dupla de frutas iguais. Isso aqui você vai ver que existe uma importância porque uma dupla precisa ter as duas maçãs ao mesmo tempo. Simplesmente escolher duas maçãs pode ser que eu escolha duas vezes a mesma maçã. Se eu só estou falando de escolha, né, eu posso fechar o olho, fazer um unidunité, apontar para uma maçã e depois apontar para a mesma maçã. Então, se fosse só a escolha, o apontamento é diferente. Quando eu quero uma dupla, né, tem que estar as duas maçãs que eu escolhi. Então, eu não posso escolher duas vezes a mesma maçã, porque não faria sentido uma dupla da maçã com ela mesma, ou da laranja com ela mesma. Né? Então, tendo isso, eu poderia fazer uma dupla aqui de frutas diferentes. Então, a pergunta fica a mesma. Aqui são uma dupla, então são as duas frutas ao mesmo tempo. Né? Então, tem essa ideia de dupla. São conjuntos. Tá? A dupla ela é um conjunto, ela está juntando os valores. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Eu primeiro vou escolher uma maçã. 1, 2, 3, 4, qualquer uma delas. Então, para minha primeira escolha, eu tenho 4 possibilidades de maçã, certo?
Aí, escolhi a maçã 1. Vou até pegar daqui. Por exemplo, um exemplo possível, escolhi a 1. Agora que eu escolhi a 1, o que sobrou para eu escolher? A 2, a 3 e a 4. Esse Google Meet, ele dá umas lagadas às vezes, né? Parece um negócio em branco escrito, alguma coisa de fato. É um negócio da conexão. Até que no início aqui tava lagando pra caramba até o meu programa aqui, mas agora deu uma melhorada. O computador esquentou. Então, ó, primeiro eu tinha 4 maçãs para escolher. Aí, supondo que eu escolhi a 1, me sobra, né, essas 3 para poder escolher depois. Ou seja, aqui três. Mas eu poderia ter escolhido a 2 e aí teria ficado a 1, 3 e 4. Podia ter escolhido a 3 e ter ficado 1, 2 e 4. Podia ter escolhido a 4 e ter sobrado a 1, 2 e 3. Por isso que eu estou contando todas as 4 possibilidades aqui. E depois 3, porque uma maçã foi escolhida. E aí se tem o E, multiplica. Então é assim que você vai fazer. Cria um procedimento dessa forma, né? Tem as possibilidades e as conjunções. Por isso que essa análise de conjuntura inicial é importante. Primeiro você faz a análise esquemática, depois você vem com os números. Então 4 vezes 3, ou aí vai somar. Eu tenho primeiro, eu posso escolher uma das 3 laranjas. E supondo que eu escolhi a primeira, me sobram 2 para escolher a seguir. Três vezes 2. É que vai dar 12, mais 6 vai gerar 18. Dezoito formas diferentes de escolher 2 frutas. Eu vou deixar. Eu vou tirar um print disso aqui. Vou mandar para você no WhatsApp. Porque eu quero que você pense a respeito disso, rabisque o que você quiser até amanhã. Você pode fazer essa ideia que eu fiz aqui no fazer a árvore, porque o que eu vou te falar aqui agora é que esse resultado está parcialmente correto, o que significa que ele está errado. Parcialmente correto porque aqui a gente vai precisar, é a parte que dificulta nessa matéria, é quando a gente vai ter que analisar algumas características a respeito de ordem, e aí eu vou analisar isso com calma com você amanhã, na nossa aula de amanhã, porque aí eu já tô com a folha inclusive separada aqui, pra gente poder fazer exercícios em torno do que a gente vai ver aqui. Mas basicamente eu quero introduzir para você ficar digerir essas ideias, o ou mais conjunção ou, princípio aditivo, separar o problema em casos, princípio multiplicativo, escolhas em sequência. Juntou isso, né? Preposição ou conjunção e com a operação de multiplicação. Então essas duas coisas têm que ficar bem claras e fixas para você. A gente vai usar muito isso. E nessa terceira pergunta a gente vai começar a analisar algumas características um pouco mais profundas que vão fazer com que essa resposta não esteja inteiramente correta quando a gente fala como uma dupla ou um conjunto de 2 frutas iguais, né? Aí você pode até
deixar isso como um mistério pra gente solucionar amanhã, ou você rabisca e vê o que que você o que que você depreende do fato de que isso aqui está parcialmente correto. Não significa que não tá, o processo não está equivocado, mas a resposta que a gente está achando não está respondendo exatamente o que foi perguntado. Ela é uma resposta possível se a pergunta fosse feita de outra maneira, tá? Mas com essas palavras que eu cuidadosamente escolhi, que tem que ser uma dupla de frutas iguais, aí a gente precisa fazer uma pequena correção que vai se tornar depois uma ferramenta muito importante para os tipos de contagem que a gente vai fazer. Então, nesse espacinho aqui de baixo, eu vou fazer a análise para dupla de fruta, sim, e vou fazer um formato de árvore. Isso aqui é chamado árvore porque, até esqueci de colocar aqui, você parte de um determinado ponto, né? E você vai fazendo assim. Então, se eu começasse assim, eu vou escolher maçã, então tenho 4 maçãs. Depois, para cada escolha de maçã, eu tenho 3 laranjas, né? Aí tinha 3 aparecendo 4 vezes. Então esse formato é dito em árvore, porque se você colocar de baixo para cima, é como se você estivesse crescendo, né, galhos. E se eu tivesse feito aquelas 5 limões depois, ia ter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então ia ter um monte de galinho e isso ia começar crescendo como se fosse uma árvore, né? Então isso a gente pode falar que é o diagrama em árvore. Então é um desenho, é um diagrama que serve para analisar, só que a gente só usa isso para poder entender como que funciona o princípio inicialmente, para que a gente pegue segurança e depois a gente consiga resolver sem precisar recorrer a isso, né? Analisar então com poucos elementos é o que permite a gente fazer o diagrama em árvore para checar bem o que está acontecendo. Então você pode tentar fazer o diagrama em árvore e tentar entender por que a resposta certa não seria 18 quando eu falo que é uma dupla de frutas, tá? Eu vou fazer bonitinho isso amanhã e depois a gente começa a falar das fórmulas de análise combinatória, que são as consequências do princípio multiplicativo. A ideia é que todas as fórmulas de análise combinatória são aplicações do princípio multiplicativo em situações específicas, tá? Isso faz com que a gente tenha fórmula de permutação, arranjo, combinação, mas você vai perceber que o que a gente vai fazer aqui é exatamente... a gente já fez, só nesse caso aqui, a gente já fez permutação, a gente já fez arranjo, e com a correção amanhã a gente vai estar fazendo uma combinação sem nem ter visto a fórmula, e depois eu vou transformar isso em fórmula, que aí você não vai precisar decorar a fórmula, você vai entender o que a fórmula está calculando, tá? Entendi. Então, pense nisso. Amanhã, então, 8 horas. A partir das 8 eu vou estar aqui, mas se você precisar começar 8h30, sem problemas, tá? Eu vou estar por aqui às 8, aí eu te mando o link, a hora que você puder, você entra. Show? 7 pouquinho eu vou estar chegando. 7h40 eu vou estar saindo postar. E eu vou estar chegando aqui 8 horas, entendeu? Por isso que 8h30. Então beleza. Pode ser 8h30. Se ficar ruim, a gente começa às 9. Fica tranquilo que quanto a isso, nenhum problema. Só aí a gente termina amanhã. Valeu por ter feito essa divisão aí, apesar de você estar ocupado amanhã, só porque realmente não dá pra ficar muito tempo, porque tia hoje tá sozinha. Beleza. Então, nos vemos amanhã. Um abração, boa noite. Boa noite.